Evangelho. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos pedir ao Pai Criador que abençoe esse nosso encontro, que Jesus nos envolva para que nossa palestra traga os melhores benefícios e nos permita também uma modificação a partir da avaliação do tema que vamos tratar. O tema, então, chama-se Guerras ou Conflitos e Guerra. Quando Jesus vem nos dizer que devemos ser mansos, brandos, pacíficos, ele estava realmente nos alertando sobre o nosso procedimento de conduta. Porque todo aquele que consegue ser equilibrado, ter calma, tranquilidade, ele não se precipita nas suas decisões e também não vai cometer atos que possam trazer consequências desagradáveis. A preocupação com a paz de Jesus, sempre que ele entrava numa casa, ele dizia: a paz esteja nesta casa. Porque ele sabia que nos nossos lares sempre vão ocorrer divergências, desentendimentos que também passam a ser guerras que comprometem a nossa relação, tiram-nos o sossego, o equilíbrio e muitos outros problemas vêm em consequência de atitudes precipitadas. Ele mesmo diz também que não veio trazer a paz, mas a divisão. E nós sabemos que a maioria das guerras que ocorreram foram por condições religiosas, situações onde uma religião achava-se dona da verdade, era ela que tinha que ser obedecida, que tinha que ser imposta e realmente a dominante. Quando nós falamos em guerra, atrás dela sempre vem algum interesse. Mas agora vamos falar dessas guerras que envolvem povos e nações. Envolve sentimentos, ideias que não se combinam, ou porque nós temos opiniões diferentes um do outro com relação à nossa política, às nossas ações, à forma de governar também. E ela é causadora, então, de muitos desentendimentos, muitas lutas, dores e sofrimentos para aqueles que participam e são envolvidos nessa situação momentânea. Nós temos as guerras nos lares, no nosso cotidiano, atritos nas vias públicas, onde às vezes por precipitação pessoas são linchadas através de alguém que estimula a essa situação. Nós temos discussões em assembleias, nos condomínios, e eu vi em Curitiba já ocorrerem mortes em condomínios por causa de simples discussões relacionadas ao filho, alguma coisa que o síndico ou algum morador não tem a calma de um ajudar o outro a chegarem a um acordo que possibilite soluções sem complicações. As guerras, então, surgem inicialmente no nosso lar. Nós temos que nos cuidar com relação à forma que procedemos um com o outro, para que dentro dos lares não hajam essas agressões, essas violências, em função da nossa necessidade, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência, de querermos ser os donos da verdade, às vezes impondo condições àqueles que não gostam da nossa forma de ser.
O homem, então, precisa compreender que somente viverá bem, terá harmonia e equilíbrio, o dia que ele estiver em paz consigo mesmo. A nossa briga não deve nunca ser com os outros, deve ser ao combate contra as nossas imperfeições, as nossas deficiências, analisar, avaliar de que forma estamos nos comportando, seja junto à família, no trabalho, na sociedade, na rua, enfim, pois nós temos inúmeras condições de fazer o bem, mas também podemos cometer o mal na hora da citação. Por que então que existem as guerras? Qual é o motivo que nos conduz foram conduzidas essas grandes guerras? Vejam que o homem sabe que a guerra não traz benefício. Ele, na maioria das vezes, não deseja a guerra. Mas, em função de tudo aquilo que o envolve, ele tem a preocupação em ter um preparo, em ter armas, homens, munição para, no caso de uma invasão contra seu território, seu país, se defender. Quando nós vemos o ministério, por exemplo, todos os países que têm o seu ministério relacionado a forças militares, eles são ou Ministério da Defesa ou Ministério da Guerra. Por que nós não aprendemos ainda a criar o Ministério da Paz? Que seria melhor, onde todos buscassem esse caminho, evitando todo aquele tipo de colocação, de palavras, de situações que podem nos conduzir a esse conflito e geralmente de graves consequências. Os países têm seus diplomatas, pessoas, irmãos que são preparados justamente para unirem-se, discutirem, opinarem para ver qual é a melhor solução para todos. Mas nem esses seres que deveriam ser os apaziguadores conseguem isso, porque são muitos interesses, muitas vantagens que se procura quando se parte para a direção da guerra também. As nações, os povos, poderiam olhar de forma diferente o que é melhor para os 2, ou 3, ou 4, ou 5, dependendo do número de participantes de nações que se envolvem, sem chegar-se a essa situação tão preocupante e destruidora também. A guerra surge também em função de que aquele que tem melhores condições, ele simplesmente não quer mais ouvir opiniões e ideias, ele quer tomar suas decisões porque ele tem o poderio em suas mãos. E nós confundimos a força do direito e o direito da força. Aquele que tem mais força, ele impõe na marra, ele não quer nem saber do resultado, porque ele chega, invade e não se preocupa com o que vem durante e depois desse movimento também. As guerras, nós vamos chamar o nosso irmão que pensa de forma contrária ou está no outro lado de inimigo, rival, oponente, enfim, ele pode ter vários nomes, mas não deixa de ser alguém a quem nós vamos atingir de uma forma ou de outra também. Ela segue alguns caminhos. Ou é a destruição, que depois nós vamos ver, são inúmeras coisas que são destruídas, ou destruição do adversário, eliminação daquele que está do outro lado, que não pensa igual a nós, que não é do nosso país, não é o nosso irmão, não é da nossa pátria também. Todos que partem para a situação, eles vão em busca de mais coisas, bens materiais, querem mais território, mais terra, mais petróleo. Nós vamos ver aí o homem criando inúmeras situações para tirar às vezes alguém que está agindo errado, que nós chamamos de ditadura, e ele entra lá usando de coisas piores, querendo eliminar uma guerra com outra, quando deveria ser o contrário. Se você está combatendo com alguém que está agindo errado, ao contrário, você tem que levar um exemplo de condições melhores, de uma vida diferente, e que possibilitem essa nação, esses povos, esses irmãos viverem também dentro do seu território com aquela tranquilidade que todos nós sonhamos. Isso, quando não vem, é escravização, né?
que além de dominar territórios, anexar mais terras, você ainda escraviza aquele povo que está sob seu domínio. E ainda pior, usamos da crueldade, causando e levando muitos sofrimentos de tortura, de dores, para aqueles que estão sob nosso controle num determinado momento, numa determinada etapa da existência também. Mas o homem olha para a guerra para demonstrar o seu poder, ter mais poder, mais dinheiro, mais representatividade também. A guerra nós podemos dar a elas vários nomes. Guerra fria, guerra de nervos, guerra psicológica, intimidativa. Porque nós estamos dominando, controlando ou explorando alguém também. E todas as guerras, elas são problemáticas. O homem tem que aprender que na guerra não há vencedores. Todos que se envolvem em uma guerra perdem. E perdem algumas coisas ou muitas coisas que nós deveríamos repensar sempre que nos dispomos a entrar em conflito, a discordar com alguém ou nos indispor também. A guerra, então, quando nós falamos realmente nessa temível guerra, ela é um flagelo que sempre acompanhou o homem. Desde que o ser humano existe, há uma guerra entre os seres. Porque o homem ainda tem dentro de si uma certa animalidade, ele não pensa no raciocínio antes de tomar certas atitudes com aquele que está ao seu lado, aquele que está distante de você, mas num outro país, numa outra área, num outro território. E às vezes nós temos, além das guerras familiares, as guerras internas dos próprios países que se dividem por norte, por sul, porque não aprenderam a viver fraternalmente. Nós simplesmente pensamos no momento, ou sermos dominadores, controladores, e não olhamos a forma melhor de nos relacionarmos também. Então ela nos acompanha, e todos os povos já tiveram essas dificuldades. São raros os países em que não ocorreram essas divergências, né? Essas ideias diferentes de pessoas, de grupos que participam da nossa vida. Elas são, normalmente, fatores que nos dividem por países, por classes, por religiões, por grupos sociais, enfim. São várias maneiras que o homem vai buscar para, em vez de se unir, separar-se. Isto tudo por falta de amor, de entendimento que ainda não é pleno em nossos corações. Jesus, quando nos diz, eu não vim destruir a lei, ele está falando de um dos 10 mandamentos, ou daquilo que ele condensou como os 10 mandamentos. Amar a Deus como a si mesmo, né? Amar ao seu próximo como a si mesmo. Amar ao nosso próximo seria um dos itens, não matar, que também está lá nos 10 mandamentos. Né? E a guerra só leva a esse tipo de coisas na sua grande maioria. Quantas mortes ocorrem em função dessas divergências que nós criamos também? Atrás da guerra, existem muitos interesses que talvez a gente nem se aperceba. Quais são os motivos e as razões que se tomam essas decisões? São interesses políticos, econômicos, grupos, governos, homens de negócio. Quando nós pensamos na guerra, nós só imaginamos que um chega lá, atira no outro. Mas até chegar a essa situação, nós precisamos nos organizar, precisamos de algumas coisas para ter melhores possibilidades de êxito, segundo o homem que gosta de guerra. Então ele vai precisar de armas, uniformes, tanques, navios, aviões, petróleo. E em cada um desses tem alguém interessado em vender aquilo que lhe dá lucro, sem avaliar as consequências daquilo que ele está fazendo, ou daquilo que virá depois também. Ela surge em função de nós sermos ainda sem escrúpulos, sem medirmos tudo aquilo que vem após nós sermos agressivos, violentos, enfim.
enfim, todas as formas que o homem se desequilibra. E nós precisamos também ter mais cuidado, né, ao tomar as decisões, avaliar lá à frente o que poderá ocorrer também. Nós temos violentos combates, mortos, vem a crueldade, e nós temos que cuidar, porque dentro de que a doutrina espírita nos ensina, na hora da guerra nós temos o dever, a responsabilidade de defender o nosso território, mas precisamos respeitar aquele que nós dominarmos e jamais usar da crueldade. Como se faz aqui, às vezes, dá-se um tiro na pessoa e não satisfeito dá 10, 12 tiros, como na guerra vai acontecer isso, né? Fazendo uma coisa desnecessária e se complicando, porque se até ali você está isento de culpa a partir da crueldade, você se compromete, porque é uma ação que está contra a normalidade, contra a lei de Deus também. Quantos irmãos são exterminados? A Primeira e Segunda Guerra foram mais de 60 milhões de pessoas que morreram. É muita gente. Atrás delas vieram os campos de concentração. Quantos irmãos ficaram lá nesses campos de concentração, sofrendo, né? Esperando o seu dia, sua morte, enfim. E passando também por privações, humilhações, fome, perdendo também sua paz, né? Ficando descontrolado, com saudades e lembranças da família. Vem doenças, pelas faltas de cuidado, a peste muitas vezes vem depois dessas situações de guerra, e esse sofrimento que não se restringe apenas àqueles que estão envolvidos no combate. Ele vai atingir a todos nós. Qual é o pai ou a mãe que vai sentir-se feliz ao ver seu esposo, seus filhos indo para a guerra? É uma preocupação que vai nos acompanhar durante aquele tempo e talvez muito tempo depois ainda, porque nós não sabemos o resultado que virá após essa situação em que nós fomos envolvidos. E o martírio não termina. Vamos examinar o caso lá de Nagasaki e Hiroshima, quando foi jogada a bomba atômica lá. Até hoje ainda paga-se as consequências daquela atitude errada e precipitada de alguém, né? Atingindo todo aquele povo e os descendentes também, pelos efeitos que ela envolveu aquela área e todos que ali estavam também. Após a guerra, os problemas ainda continuam. Nossos envolvimentos, as nossas tristezas não acabam logo após a guerra. Então virão muitas outras complicações. Doenças físicas. Quantos irmãos vão perfeitos e voltam com deficiência, sem pernas, sem braços, enfim, sem a visão? Porque ali, no meio daquelas bombas, tudo acontece. Então nós entregamos pessoas em condições ideais para depois recebê-las desta maneira também. Sem condições mentais. Nós não podemos avaliar o que é uma guerra se não estivermos lá próximo. Por que quando mostram os filmes a gente vê aquelas cenas terríveis, né, que as pessoas ficam doidas, loucas em função daquilo que está ali a seu redor? Bombas, tiros, gritos, gente caindo morta, enfim. E você está ali ao lado presenciando tudo isso. Como é que fica a sua cabeça depois? Quando nós falamos em guerra, nós temos que lembrar, por exemplo, dos Estados Unidos, que mandaram, numa época, muitos jovens lá que tinham a vida toda pela frente, poderiam ser artistas, pintores, músicos, ficarem aqui fazendo bem, foram lá para um país que nem sabiam que existia, mas porque o seu presidente, que ele comandava, impôs essa condição, e diante do medo, do temor, do sofrimento, a maioria se envolveu em drogas. E até hoje os Estados Unidos pagam caro por esses irmãos que vieram de lá drogados e problemáticos em função daquele momento que tiveram que vivenciar uma situação de guerra, tristes consequências. Então, esse sofrimento não fica apenas na tropa. Ele se estende a todos os milhares de lares onde existem os combatentes.
seja do Brasil, seja da Itália, enfim, de todos aqueles que estão envolvidos também. Não existem guerras justas e moralmente justificadas. Então a guerra nunca será justa. E nós também não vamos conseguir justificar que ela foi correta, foi a solução melhor para nós. Mas o homem sempre vai argumentar que ele precisa disso para impor suas ideias, seus objetivos, seus planejamentos, embora faça sofrer também os seus semelhantes. Temos que cuidar também com relação ao ambiente que se cria. Nós nos achamos calmos, mas se alguém nos estimular, nos incentivar, às vezes nós ficamos tão agressivos quanto os outros. Um linchamento ocorre porque alguém estimula essa ação. A guerra ocorre porque alguns vão estimular essa situação. E que nós temos que invadir tal país, tomar, porque lá acontece isso, aquilo, enfim, nós vamos tentar justificar as razões para lá chegar também. E esse envolvimento se instala, então, na consciência coletiva. O povo parece que fica descontrolado, desequilibrado, não pensa naquilo que está fazendo. E basta só um homem, às vezes, ser convincente na sua palavra, né, nas suas explicações, naquilo que ele considera melhor, e nós somos envolvidos e vamos juntos. O que nós temos que cuidar, segundo Emmanuel, no livro Consolador, ele diz o seguinte: a luz espiritual de Cristo dará aos homens um novo conceito de pátria, de maneira a prescrever-se o movimento destruidor de balas e canhões. Quando nós falamos nas casas espíritas, tentamos trazer essas explicações sobre a importância da paz, os benefícios que ela traz, é justamente para que consigamos evitar essa guerra, esse sofrimento, essa dor, esse incômodo que nos acompanha. Temos que cuidar que, se na guerra milhões e milhões são mortos pelas balas de fuzil, de canhão, enfim, os recursos que cada um dispor, nós também, nas nossas guerras nos lares, matamos muita gente. As guerras nos lares, as violências que ocorrem por aí, têm matado em nós a alegria, matando a esperança, matando a paz, o sossego. Porque nós, sendo agressivos, nós vamos criar clima de guerra dentro do nosso lar. E a paz mundial só ocorrerá o dia que todos os lares estiverem em paz. Todos nós nos entendermos como pais, como irmãos, como familiares, e levarmos para fora do nosso espaço essa compreensão e entendimento também. As guerras nos lares trazem para nós também outras consequências: o desânimo, a doença, a depressão, o estresse e o suicídio. Que aquele que deveria estar ali dando exemplo de amor, de bondade, às vezes é o que desestimula todas essas qualidades, essas virtudes que precisamos para nos transformar também. Então temos que segurar desde o nosso lar, tentar dominar, evitar com que a agressividade saia de cada um de nós. E aí nós seremos mais equilibrados, mais harmoniosos, mais sossegados, e a paz é o desejo de todos nós que aqui passamos. Quando nós falamos em guerra, nós temos que nos lembrar também das destruições que ela traz nas regiões onde esses conflitos existem. Nós temos uma irmã que lançou um livro onde ela buscou pesquisar o que representa a guerra, quais são as suas consequências, quais são os problemas que ela traz. Ela diz o seguinte: ela buscou
um álbum de 180 fotos, em sua maioria retiradas de arquivos militares e médicos da Alemanha. O livro começa com fotos de soldados e canhões de brinquedo e se encerra com fotos tiradas em cemitérios militares. Viram o que está aqui? Armas de brinquedo, que às vezes nós vamos estimulando para que depois esse espírito lá frente ache que é normal ter arma, usar da arma para agredir, para matar também. Entre os brinquedos e os túmulos, as fotos revelam a natureza real da guerra. E aí nós vamos entender. Igrejas e prédios demolidos, aldeias arrasadas, florestas devastadas, navios de passagem torpedeados, veículos destroçados, soldados agonizantes ou mortos, crianças esqueléticas ou órfãs, mulheres enlouquecidas, idosos abandonados, doença, epidemias, fome e miséria, ferocidade dos vencedores. E aí nós perguntamos, que tipo de vencedor é esse? Que faz tanto estrago e traz tantos problemas. Execuções sumárias, forca, pelotão de fuzilamento, estupro, mutilações, vinganças, trilhagem, linchamento e genocídio. Então vejam que é uma destruição total em todos os aspectos, em todos os campos. E depois, para recuperar tudo isso, essas paisagens, reconstruir, quantas dificuldades nós vamos ter e ainda olhamos para aquele que nos envolvemos como alguém inimigo, que nós devemos buscar sim situações melhores para bem nos relacionarmos. Quando nós praticamos o mal contra os outros, talvez até a gente não pense nisso, né? Estou levando vantagem, naquele momento me interessa, mas eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado Menino do Pijama Listrado. Se não fizeram, façam. Que aí nós vamos compreender bem o que é uma guerra. Ou tem um outro filme chamado A Vida é Bela, que também é muito bonito e foca a guerra nos seus aspectos, que nós precisamos entender o que existe dentro dela, que a maioria a gente não sabe, não se apercebe, porque são coisas dos bastidores e só aqueles que realmente enfrentaram vão compreender. Então nós temos que cuidar, nos controlar para evitar que essa epidemia, esse mal-estar, essa animosidade, agressividade parta de nós. Vamos nos ajudar, nos unir na construção de um mundo melhor. E a construção de um mundo melhor começa no trabalho, no esforço de cada um de nós, na transformação própria e através do exemplo ir modificando aqueles que também têm tendências à violência. Quando a doutrina espírita nos alerta, nos ensina do cuidado que devemos ter com as filhas, aqueles espíritos que chegam até nós, é justamente para isso, para avaliarmos que tipo de espírito está junto de nós, se ele é calmo, é tranquilo, é agressivo, é violento, e permita que no nosso trabalho, no nosso compromisso, na nossa responsabilidade, na nossa missão de pai e mãe, nós auxiliemos esse espírito a ver a vida de forma diferente, a ter mais calma, não ser agressivo, não ser violento, porque senão ele à frente vai sofrer as consequências e talvez transfira para nós também essas dores pela desatenção e descuido que tivermos para com eles, porque o nosso dever é ajudá-lo no seu crescimento, na sua evolução e no seu progresso. Como nós temos um tempo determinado, eu vou ler uma carta de alguém que esteve na guerra para encerrarmos. É a carta de um soldado alemão que estava na batalha de Stalingrado, na Rússia, para sua esposa que não chegou ao destino nunca mais e que nunca mais precisem ser descrentes. Ele disse: você é a mulher de um oficial alemão. O que tenho a lhe dizer, com a coragem do que ficou na plataforma da estação no dia em que segui para o Oriente,
você sabe o que sinto por você. Amo você e você me ama. E é por isso que você saberá a verdade. A verdade significa conhecer os fatos a respeito das piores batalhas travadas em uma situação desesperadora. Miséria, fome, desespero e homens morrendo de maneira horrível. Agora, você sabe que não voltarei mais. Diga-o da melhor maneira a minha mãe e meu pai. Tive um choque terrível e as piores dúvidas sobre tudo. Ninguém poderá dizer-me que meus camaradas morreram com as palavras Alemanha ou Heil Hitler nos lábios. A última palavra de um homem vai para sua mãe, ou para quem mais ama, ou seu filho, ou é apenas um grito de socorro. Que Deus nos ampare, nos ilumine e nos ajude a entender a paz como o componente da nossa felicidade, da nossa alegria, da nossa saúde e do amor. Uma boa noite a todos.